Bem-vindo ao Business e Bible, um podcast criado para você empresário e empreendedor que entende que fé e estratégia caminham juntos. No nosso podcast, nós falamos de assuntos como finanças, marketing, propósito, crescimento, a realidade da vida empreendedora. Se você quer empreender com sabedoria e com direção de Deus, este lugar é para você. Hoje nós vamos falar sobre empreendedor. Empreender nem é sempre sobre faturamento, e sim sobre estratégia, visão alinhada à vontade de Deus. Eu sou Sabrina Pacheco. E eu sou Bruno Pacheco e nós somos estrategistas digitais. Hoje nós temos um convidado muito especial aqui. Hoje a gente vai conversar com o Pastor Peb da Tenda Church. Pastor, se apresente um pouquinho para os nossos telespectadores, nossos ouvintes. Olha, que prazer, quero agradecer o convite, me sinto muito especial, porque é muito bom falar de Deus e a Bíblia ela é repleta, né, de direções e de estratégias também. Eu sou pastor da igreja Tenda Church, aqui de Cascavel, também trabalho na Secretaria de Segurança Pública, ali cuido um pouquinho da gestão administrativa, planejamento e finanças. E estou muito feliz. Sou pai da Camila, do Pietro, a minha esposa é a Sheila. Com certeza vão estar assistindo aí, mandando like aí. Obrigado pelo convite. Que Deus abençoe. Legal, pastor. Deixa eu perguntar um pouquinho. Quanto tempo que o pastor tem na vida que o senhor já é pastor, que o senhor tem nessa vida do pastoreio de pessoas, Isso. Liderando pessoas, né? Olha, assim, ungido pastor chamado, assim, separado e nomeado, isso aconteceu em 2012. Mas o trabalho eclesiástico já começa antes, né? Então, puxa, a gente já cuidava de pessoas, principalmente aquele pessoal que tinha aquelas barreiras, aqueles problemas, dificuldade com drogas, se libertar de um vício, de uma compulsividade. Então, assim, eu creio que desde 2007, mais ou menos, a gente já estava à frente de algum projeto, de algum trabalho que envolvia cuidar, desenvolver pessoas, né? Ser de alguma certa forma, um instrumento de auxílio, de ajuda. Então é isso. Que legal, pastor. E nessa caminhada de pastoreio ali, o senhor deve ter trabalhado com vários empresários, né? E eu gostaria que se o senhor soubesse, assim, me dizer 3 princípios que todos os empresários precisam ter, né? Puxando tanto da parte bíblica com seus negócios. Quais são os principais princípios que um empresário de sucesso precisa seguir na sua carreira aí como empreendedor? Bem, eu creio que todos englobam a fé, mas depois eu imagino que a gente vai mergulhar mais profundo neles, né? Um seria a questão da integridade, né? Nós somos espelho daquilo que seja para quem é empreendedor, né? Você é o espelho daquilo que você está ali, seja um produto, seja uma marca, seja você patrocinado. Então você é um espelho, então não é só você mais, né? Agora você representa, você está representando ali algo, né? Segundo, a gente vai falar de, provavelmente, um princípio que é muito básico, né? No caso, para os negócios, que é a questão da mordomia, e que eu ali falo um pouquinho, dentro da mordomia tem tanta coisa, né? A gente tem pouco tempo, só 5 horas para poder falar hoje, né? Mas o mordomo é aquele que serve, né? Está ali para servir. E vamos falar mais um princípio também, que seria, deixa eu pegar a colinha aqui, claro, falar sobre o propósito, né? Deus não fez nada à toa, tudo que Deus ele fez porque há um propósito com aquilo que ele criou, ou entregou para nós, né? Quando a gente fala de integridade, pastor, a gente traz isso para a tomada de decisão do empresário. É quando o empresário precisa fazer certo, quando ninguém está olhando. E aí a gente queria entender aí esse princípio bíblico atrelado ao mundo dos negócios. Então, quando fala de integridade, eu gosto dessa palavra, né? Porque às vezes a gente pensa que seria só uma questão de honestidade, de incorruptível.
E, na verdade, também, isso também, né? Mas ser íntegro fala de ser inteiro, né? Então, você refletir algo, né? Por exemplo, se você é contratado, eu conheço alguns, tenho alguns amigos, tive amigos que já foram patrocinados, né? Por marcas de skate, no surf também. Então, poxa, você representa uma marca. Então, tiver tantos aí esportistas, né? Eu acho legal ver esportista, time, estratégia, o esporte tem muita relação com o empreendedorismo em si, né? Então eu vejo que a integridade ela tá atrelada à fé. E o legal é que tem tudo a ver com a Rota 16.3, que é a história de vocês, né? É o ponto de partida. Isso. Né? Por quê? Porque você tem que acreditar. Então, a integridade tem que estar atrelada para mim com paixão e com coragem, Sim. né? E quando a gente fala disso, isso a gente vê na pessoa de Jesus. Então, eu represento Jesus. O cristão, ele representa. Então, nos negócios, esse é o primeiro princípio que eu vejo. Um empreendedor, alguém que carrega uma marca, representa o que for, vende um produto, uma ideia, um sonho, né? Porque, assim, minha caminhada tem profissional sempre teve duas linhas, né? Sempre trabalhei com algo voltado para criatividade, que envolvia criatividade, e vendas, que sempre foi a minha maior parte. Agora que estou nesse desafio administrativo, né? E também esse chamado, né? Pastoral de desenvolver vidas, pessoas ali, né? Então, não tem como falar de integridade sem falar de Jesus e falar do sucesso, né? E falar de fé. Porque todo empreendedor, ele recebe um sonho, aquilo nasceu, Deus colocou no coração, Sim. né, de cada um. E então você dá à luz aquele sonho, né? O primeiro podcast disso aqui já existia no coração de vocês, Deus colocou, né? E agora ele veio à tona, né? E ele vai carregar, ele vai levar vocês a liberarem um legado. Daqui 20 anos, 30, 40, 50, se Jesus não voltar, a gente vai assistir, vai dar risada desse primeiro aqui. E, pastor, quando a gente fala de integridade no mundo dos negócios, por que você acha que é tão difícil do empresário se manter íntegro quando a gente fala de integridade associada ao mundo dos negócios? Eu penso assim, se o empresário, se o empreendedor, ele não tem os fundamentos, né, bem firmados, antes de começar, ele primeiro saber quem ele ele não ficar tentando ter uma vida Frankenstein, né? Lembra daquele Sim. filme, pega um pedaço aqui, outro ali, monta algo, já quer começar grande, né? Sim. O que começa grande é um monstro. Não, tem todo um trabalhar, né? Há um processo, é uma lei de Deus, precisa ser respeitada. E então, não é via de regra, mas normalmente a educação em casa faz muita diferença. Sim. Eu, por exemplo, se eu for na casa de vocês, eu não consigo abrir a geladeira sem. Toda vez eu vou ter que perguntar: ô Bruno, Sabino, posso pegar um negocinho aqui na geladeira, um gelo, não sei o quê, um suco? E, pô, pastor, mas já deixamos você pegar, pega aí, fica à vontade. Cara, uma coisa que minha mãe, que eu lembro, né, da minha infância, minha mãe nunca vai na casa dos outros e abrir a geladeira, isso daí é falta de educação. Então eu vejo que a família, a casa é importante, isso vai trabalhar, você não ter medo, né, ter coragem, né, não o medo. O medo existe, se a gente não se cuidar, ele paralisa ou ele deforma. Então, às vezes, a pessoa começa bem, íntegra, correta, segura. Puxa, que legal isso aqui. Deus me deu esse dom, me deu essa oportunidade, eu vou representar bem e tal. E o medo, quebra de princípios, começa, puxa, não sei falar não ali, há um convite meio estranho que puxa, eu tenho que ceder, porque afinal de contas, work, é trabalho, é negócios, conexões, e você não foi chamado, pelo menos um cristão, a se sentar em rodas, algumas certas rodas, né? Então, como por exemplo, dos escarnecedores, aqueles que zombam de Deus, né, na cara dura. Então, tem lugares que você não deve ir, do meu pensamento, que tem negócio que você tem que perguntar para Deus em tudo. Não devo fechar. Tem mesas que você não deve se assentar. Tem propostas que você não deve ceder, que você não deve pegar para você.
sempre o quê? Protegido por esses princípios. Então, se você tem um princípio, segue, não seja outra pessoa, seja você, porque senão, com a somatória de pequenos erros, né, erros que, nossa, já estava tudo acertado, eu vou caminhar dessa forma. Vai dar viola, na frente vai dar ruim. Pegando esse gancho de como crescer de forma correta e baseada em princípios da palavra do Senhor, vamos pegar já o gancho da mordomia, que nada mais é que a administração. E quando você não administra algo, o crescimento não é sustentado. Então, você não consegue sustentar o crescimento se você não tem uma boa administração. E à luz da palavra, assim, o que o pastor tem para trazer para nós, empreendedores, para quem quer até entrar nesse universo de empreender e já quer começar a fazer do jeito certo? Qual é o princípio da mordomia, assim, que o pastor traz para nós? Então, ser um mordomo, a gente tem responsabilidades e a gente, não é nosso, né? A gente precisa cuidar. Então, vamos lá, um exemplo de a empresa. A empresa eu sei que não é minha. Eu vou desfrutar desse tesouro, eu vou colher dessa árvore frutífera. E só que dentro da mordomia, como eu falei ali no comecinho, eu entendo que nós estamos ali para servir. Ser mordomo nada mais é do que servir. Então eu sirvo, nós somos pessoa física, né, e o empreendedor ele é pessoa jurídica. Então uma empresa ela tem vida. Então como que eu trato isso, né? Como que eu cuido da minha saúde? Como que eu estou cuidando da saúde da minha família? Como que eu estou cuidando da saúde da empresa? Então, eu estou a serviço. E a empresa é tudo, né? Vocês têm um maior conhecimento do que eu, né? Os detalhes é cuidar do financeiro, do capital de giro, é tanta coisa que envolve cuidar de pessoas. Então, o ser servo, que é uma característica do caráter de Cristo, que tem que estar em nós, voltada para o empreendedorismo. Então, nós estamos ali para servir. Eu quero servir aquelas pessoas. É que nem falam, né? O dono da empresa ele é o primeiro a chegar e, tecnicamente, ele tem que ser o último a sair. Se eu sou funcionário, eu tenho um setor, posso até nem ter um setor, vamos lá. Eu sou responsável por aquele setor. Eu tenho que ser o primeiro a chegar e o último a sair. Eu tenho que, servindo, eu estou gerando vida, estou cuidando. Ser líder por exemplo, né? Ser líder, por exemplo. Eu acho que nessa líder, por exemplo, eu não sei, o pastor pode até me corrigir se eu estiver errado. Eu acho que o mais exemplo que teria na Bíblia isso seria o José do Egito, né? Porque ele serviu tudo e, querendo ou não, ele transformou o Egito na época, né, em grande potência. Eu acho que seria isso, né, pastor? Ele é um mega de um exemplo. Por quê? Porque tudo deu errado, né? Então, se a gente vai voltar lá para a integridade, né? Ele permaneceu dentro de princípios. Isso. Ele conseguiu suportar ali desafios, tentações, situações, porque ele tinha um princípio. E porque ele tinha fé, porque ele cria que sobre a vida dele tinha algo diferente. Então, por isso que ele não copiou. Por isso que ele não seguiu a onda dos demais. Ele permaneceu dentro de uma visão, dentro de um caráter, dentro de um princípio. E você vê, ele só se arrebenta, né? Quando parece que vai melhorar, piorava de novo. Isso acontece muito, né? Nos negócios e tal, né? Então você tem que crer. Crer, cara. Só que um detalhe legal na vida de José, é que por onde ele passou, ele se tornou líder daquele lugar. Até quando preso injustamente, o chefe dos carcereiros viu que ele era diferente, falou, agora você que cuida aqui. Até chegar realmente no propósito que Deus tinha para a vida deles. Ele guardou a integridade dele, ele serviu e o servir, ser mordomo, o tornou um líder de referência. Né? Então, aí a gente consegue ver alguns princípios que a gente vem falando. A integridade, a mordomia, fez ele se tornar um grande líder e que é lembrado até hoje, né? Como referência. Pastor, pegando esse gancho, um conselho aí, algo que o senhor gostaria de trazer para os empresários hoje, quando a gente entra num tema muito delicado que é finanças. Como ser um bom mordomo do seu negócio sem misturar finanças da sua empresa com as suas finanças pessoais, e aí o pastor com a sua bagagem de liderança, de cuidando de vários empresários, aí conseguir compartilhar algo pra gente legal. Você
vocês tocaram num assunto que é primordial, né? Que é não misturar as coisas da empresa, pessoa jurídica, com a física, né? Então, isso é muito importante. Mas eu vejo que, de novo, vai envolver a fé, mas, porque você vai ter que ser muito disciplinado. E você vai ter que honrar aquilo que você coloca. Então, se você determina, sei lá, um exemplo, né? Que nós vamos pagar a folha de pagamento, todas as saídas da empresa e tal, e já vamos encaixar aqui em José, porque a história de José, ela traz ali um segredo muito forte, que é a quinta parte, né? Eu já vou explicar isso mais detalhadamente, porque só vou abrir um parênteses aqui, porque no reino de Deus, você vê que o crescimento é constante, que é uma determinação, né? Então, a semente que cresce, que multiplica, a multiplicação dos pães lá de Jesus, né? Você vê um outro princípio ali e vocês vão pregar o evangelho em Jerusalém, Samaria, em toda a Judéia e até os confins. Então você vê como se uma empresa, pelo amor de Deus, não quero dizer que igreja é uma empresa. Eu só estou falando dentro que você vê que cresce, que o reino é um reino que te leva ao crescimento, ao amadurecimento. Quando falo de crescer, pode ser amadurecimento, a fé. Quantas vezes uma vez Jesus falou, homens de pequena fé, ou seja, vocês precisam buscar desenvolver e a sua fé crescer. Então você vê no reino, sempre está tendo ali o crescer. Só que eu preciso de disciplina. Eu preciso de buscar em Deus ideias, eu preciso ouvir Salomão, a palavra diz assim, na multidão dos conselhos a sabedoria. Então eu vou ouvir antes de eu dar um passo, deixa eu me certificar, né? Aí, puxa, agora eu vou dar o passo sem medo, com coragem, né? A gente estava conversando aqui, né, nos bastidores, pô, importante, vamos começar, depois, com o tempo, a gente vai crescendo, vai aprendendo, né? E isso é bíblico. Então o crescimento ele vem. Mas voltando radicalmente ali na pergunta, eu vejo você obedecer à visão. Porque você se torna um cristão, a primeira coisa que você tem que entender, você tem que obedecer a palavra, a carta de amor de um pai, né, que é a Bíblia. Então, ao obedecer aquilo que você se programou a fazer. E põe um prazo. Pô, daqui a um ano eu vou rever sobre isso. Então, depois de um tempo você para, você reflete sobre isso e faz uma análise. Mas ser disciplinado e ser fiel, eu vejo que é uma chave muito grande na questão da mordomia. A quinta parte, o Egito se tornou uma potência. Que começaram a guardar, eles falaram, ó, tudo que vier de colheita por 7 anos, de tudo que der, um quinto, né? Um quinto nós vamos guardar. Então, se veio 5 milhões, 1 milhão a gente vai guardar. Durante 7 anos eles guardaram, né? Claro, naquela época era lavoura, não era dinheiro, né? Mas só para exemplificar aqui. E por quê? Porque a intimidade com Deus faz tudo. Porque ele foi íntegro, ele tinha intimidade e profundidade. Deus falou, vai e vim. Né? Deus dá um sonho para o líder mor, para o presidente, na verdade o faraó do Egito. José interpreta aquilo e entendeu o código de Deus ali naquilo. Nossa, agora falei tipo o Mastral não, Pablo Marçal. O Marçal. Desculpa, gente, tem nada a ver com o código. Reformular aqui. José pegou o fio da meada, aquilo que Deus queria dizer, né? E aconteceu bem isso. 7 anos de fartura, 7 anos de fome, e ali foi a jogada naquilo que trouxe a riqueza e transformou o Egito na potência lá atrás, né? E quando a gente fala de finanças, eu acho que é um dos principais pilares que afetam o empresário, principalmente no emocional. Porque se a sua empresa, você fez um compromisso, você precisa pagar, você tem colaborador, e você não sabe administrar, você não sabe ser um bom mordomo daquilo que o Senhor confiou a você, a consequência disso aí é problemas emocionais gerados aí em muitos empresários que a gente vê desistindo do seu propósito de empreender por problemas financeiros. Então, acredito que além da integridade, a administração, a mordomia, ela é um dos principais pilares para que as pessoas sejam, de fato, empresários de sucesso. E quando a gente fala de administração, não tem como a gente não falar de lucro.
Mas quando a gente também fala de lucro, a gente tem que entender que o lucro, o propósito precisa vir antes do lucro e o lucro se torna uma consequência disso. Consegue trazer para a gente aí um pouco mais sobre o que seria de fato um propósito? Então, você vê como uma coisa, ela, dentro dessa conversa, vai puxando, né? Se você se planeja, se você é uma pessoa de caráter, é íntegra, se você é focado, né? Disciplinado, crendo, você recebeu uma visão, que Deus colocou algo na sua mão para crescer, para se desenvolver, para dar frutos, né? Que a Bíblia, Jesus ele fala, né? Vão e deem frutos, e porque o fruto glorifica ao Pai. Ou seja, né? Nós somos, como a gente falou no começo, a gente reflete Deus. As pessoas vão olhar e elas precisam saber qual é o nosso segredo. E o segredo, na verdade, é tão simples, tão acessível a todo ser humano, né? Nosso segredo é ouvir a voz de Deus e obedecer, né? Então, se eu, porventura, no meio do caminho, eu já vi muito isso acontecer na vida de empresários, que a gente tem amizade, cuidou, orou juntos, né? Porque a Bíblia diz, né? É legal você ali estar no ônus ali, né? Se alegrar com os que se alegram, mas também estar junto no momento do choro, né? Quando, puxa, tá difícil. Então, se você tem esses valores, primeiro que Deus vai à frente. Então, ele cuida da empresa, ele cuida da gente. Ninguém, não quer dizer que é errado, só vai acontecer algo imprevisto se eu errar. Não, às vezes vai acontecer, como a gente falou de José, pô, um dos grandes exemplos da Bíblia. Então, às vezes, pode acontecer um negócio. Então, eu já tive que orar, conversar com empresários me veio agora uns dois em mente, que aconteceu algo que não foi provocado por eles, puxa agora, pô, tenta renegociar, tenta conversar, senta, explica, né? E o que acontece? Por causa da integridade, por tudo aquilo que ele plantou lá atrás, a história da pessoa dele e da empresa, do produto que ele representava, a pessoa qual, por um motivo imprevisto, né, entendeu. Foi fácil de renegociar, entende? Deus agiu, Deus veio, confortou o coração dele, confortou o coração do cliente, Deus ele permaneceu na situação, né? Então, é legal você ver assim, porque vem muita acusação, você acha que, puxa, acho que não era isso mesmo, me aluguei, eu investi todo o meu dinheiro nisso aqui, nossa, ó, sabe, a gente é metralhado no nosso emocional, né? Pensa em desistir, acha que, sou burro, nossa, por que fui me meter nisso? Sabe, começa a entrar tanta coisa, começa a turvar, né? Já turva a visão daquilo que a gente recebeu lá atrás. Então, o pastor acredita que o propósito, ele te sustenta no momento de crise. Com certeza, porque a Bíblia fala muito sobre perseverança, né? Então, tem uma frase que é muito legal também, que fala assim, né? Que a árvore que não dá frutos não leva pedrada, mas uma árvore carregada leva pedrada. Não sei se vocês brincavam com isso, né? Quando eu era pequeno, nossa, passar numa árvore com ameixa, com manga, pedrado, né? Para cair, comer o fruto, se alimentar. Então, tem que trabalhar muito a mente. Por isso que a fé é importante. Por isso que eu saber quem eu sou, né? Por isso, cara, é algo especial. A dificuldade vai vir. E a gente não pode ficar preso num sistema aqui do mundo, né? Hoje são alguns problemas, algumas dificuldades, mas lá atrás também teve. Em outras nações tiveram guerra. A gente não sabe o que é guerra assim, de devastação, né? A gente viu aqui a cidade vizinha aqui, que o tornado passou ali, né? Rio Grande do Sul. Eu me lembro de uma mulher falando lá do Rio Grande do Sul e a repórter perguntou: e agora? O que vocês vão fazer? E ela, claro, chorando porque tem sentimentos e tal, mas ela olhou assim: a gente construiu uma vez, a gente vai construir de novo, né? Então, perseverar, entender que tem um propósito. Então, as pessoas, de repente, é uma empresa com várias pessoas, né? Às vezes com muitas pessoas, às vezes com mais um, ali você saber que você, dentro do propósito maior, você não só servir, mas ser uma bênção na vida daqueles que estão trabalhando ali com você, fazem parte daquilo, até o time.
né? Porque isso também é bíblico, lá de Abraão, que inclusive é o pai da fé, né? Abraão, ele carrega algo sobre a vida dele que é o seguinte: através de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Deus, eu creio que Deus, ele derrama, ele frutifica na nossa mão, não só para nós, mas para que a gente também seja um instrumento de bênção, porque quando eu estou colaborando, abençoando, sendo um canal de bênção na vida de alguém, eu estou puxando o DNA do meu pai, que Deus, ele ama abençoar, né? Show de bola. Então, assim, vamos recapitular aqui, então, os princípios que o pastor trouxe para que um empresário tenha sucesso e seja bem-sucedido no mundo dos negócios, né? Então, ele precisa ser íntegro acima de tudo, ele precisa carregar contigo que ele é servo, ele é mordomo, ele está aqui para administrar todos os recursos, tudo aquilo que o Senhor primeiro colocou em suas mãos, e acima de tudo, acima de lucro, acima de qualquer outra coisa, entender que ele carrega um propósito. Né, e que o propósito dele vai sustentar ele em momentos de crise, nos momentos em que a política, tudo diz que não, mas o propósito dele vai sustentar ele no meio dessa jornada aí. Pastor, como o senhor é conselheiro de vários outros empresários, a gente gostaria que o senhor deixasse um conselho. Se você pudesse deixar um conselho para o empresário que está nos ouvindo hoje, qual seria? Eu vou deixar esse conselho, mas deixa eu pegar um ganchinho na última colocação ali do propósito, né? Porque a gente vê hoje uma situação desafiadora no nosso país e, por exemplo, às vezes a gente toma uma decisão sem orar, sem perguntar ao Senhor, né? Faço isso, não faço, vou para lá, vou para cá. E Isaac, que também significa filho da promessa, Deus tinha uma promessa liberada para o pai dele, que através de Abraão uma nação seria formada e seria num lugar geográfico. Então, num determinado... Deus, ele é detalhista. Então, por isso que é importante a gente buscar conversar com ele, e na profundidade a gente vai reconhecer a voz e a direção. Ou o ensino, né? Ou o encorajamento. Deus é assim. E a Bíblia vai dizer ali em Gênesis, agora não lembro se é 27, enfim, mas está ali na Bíblia. Isaac fala assim, e sobreveio à terra novamente uma seca muito grande, né? Então, algo terrível, uma crise enorme, como na época dos antepassados, né? E aí, Isaac na hora. Então, você vê, propósito tem a ver com visão, né? Então, ele tinha uma visão. Deus tinha dado uma visão para ele, mas as circunstâncias mexeram com o emocional. Aí o que ele pensou? Vou voltar para o Egito, porque o Egito lá tá show de bola. Porque o Egito ainda estava colhendo aquilo que lá José, a gente falou aqui, havia liberado. E ele pensa em voltar, e Deus, um monte de sementes, e a grana era semente, né? Plantio, animais, esse era La Plata, né? Ali, os recursos. Então imagina você jogar semente em terra seca, improdutiva. O que você vai fazer? Desperdício? Com certeza. Prejuízo. Negativo. Você vai falar, acho que eu não vou por aqui, não tem lógica. Não tem. Só que eu creio que Deus permitiu ele passar por aquilo, tinha que ser com ele ali, por quê? Porque Deus sabia, se ele olhasse para dentro daquilo que Deus colocou dentro dele, ele ia olhar para o propósito, né? Aí ele pega e semeia naquele lugar, e você vai ver que o texto diz assim, então Isaac prosperou a ponto de enriquecer. Então muitas vezes não vai fazer sentido, entende? A circunstância não vai fazer sentido, mas o propósito faz todo sentido. E o propósito tem que ter fé. Para agradar a Deus, Deus gosta de quem agrada, de quem tem fé, né? Fé agrada a Deus. E quando a gente fala do mundo dos negócios, e principalmente para as pessoas que querem entrar nesse universo de começar a empreender, a gente consegue atrelar o Egito ali, às vezes Deus nos dá um propósito, ele nos mostra uma direção, e a gente muitas vezes por medo ou por ausência mesmo de alguém para te dizer e te encorajar, ou de buscar de fato esse encorajamento no próprio Deus, às vezes a gente acaba querendo voltar para o Egito, voltar para o conforto de ter uma carteira assinada, voltar para o conforto de não ter que precisar se preocupar com folha de pagamento, quando na verdade Deus te levantou como empresário
empresário, para que você pudesse alcançar outras pessoas, ajudar outras pessoas. Então, eu acredito que o propósito de todos os princípios que a gente falou, acho que o propósito realmente ele é o que te carrega, é o que ele vai te sustentar no meio da jornada. Muitas vezes a gente não vai saber administrar da maneira correta, mas hoje em dia tem tantos recursos, né, tantas empresas que conseguem nos ajudar e a gente pode buscar essas ajuda em outras pessoas, empresários às vezes que estão do seu lado, que Deus levantou com esse talento, com essa capacidade. Então, eu acredito que o propósito, ele realmente, ele precisa ser o primordial, o principal princípio. Então, para você entrar nesse universo de empreendedorismo, é você saber qual é o propósito. Muito antes de você pensar quanto eu vou lucrar, quanto eu vou faturar, quanto que eu vou ganhar com isso, qual é o propósito? Quantas pessoas eu vou ajudar? Quantas pessoas eu vou alcançar? E eu acho que a gente carrega muito isso, né? Quando a gente entrou nesse universo de empreender, a nossa primeira fala não foi quanto a gente vai lucrar, foi quanto dinheiro eu vou ganhar, e quanto mais dinheiro eu ganho, mais pessoas eu consigo ajudar. Então, eu acredito que quando você tem um propósito muito atrelado, indiferente das circunstâncias, o propósito ele vai te sustentar no meio do processo. E buscar essa direção de Deus, de pessoas, líderes, pastores, né, para te ajudar, eu acredito que é fundamental, né, e trazendo, né, a história que o pastor trouxe, Isaac, ele ouviu a voz de Deus, né, e ele não voltou para o Egito, ele permaneceu onde o Senhor tinha pedido para ele ficar, e a circunstância era totalmente oposta. Eu acho que isso é muito real no nosso... Isso aconteceu há quantos anos atrás? E isso é real hoje, né? A gente vê isso acontecendo hoje, né? Quantos empresários, quantas pessoas que foram levantadas, não só empresários, mas tantas outras profissões que foram levantadas, Deus levantou essa pessoa e essa pessoa acaba desistindo no meio do processo porque não entendeu o real propósito. Eu posso dar um exemplo bem legal. Já vi isso tanto no meio de empreendedores, mas eu me lembrei agora de um amigo meu, no momento de fazer a faculdade. Ele foi fazer, não era o que ele queria, não era o propósito dele. Ele foi porque o pai, família, pressionou. E o que ele fez, depois ele acabou não exercendo, mas certamente ia dar muito lucro. É uma profissão que ia trazer um rendimento tremendo, né? Não ia ter preocupação, se ele, no caso, queria ser delegado, né? Então, puxa, ele ia conseguir sustentar bem a casa dele. Sim. E tudo mais, né? E além de advogado, abririam muitas outras portas ali que ele poderia até galgar caminhos ainda maiores, ter um lucro maior. Mas não é uma questão de dinheiro, né? Adianta você, ficou refletindo, né? Imagina você chegar lá no final, assim, antes de morrer, meu já velhinho, pensando, falando, cara, puxa, cara, eu senti que Deus estava me chamando para outra coisa e eu, cara, fazer a minha vontade, sendo que a Bíblia fala de entrega, né? Seja feita a vontade de Deus, descobrir qual o plano que Deus tem para nós, né? Não como robôs, mas alguém que confia nele e fala, cara, meu pai tem algo maneiro, né? Me conhece. E o propósito, ele deixa um legado poderoso. Então, vocês podem ter certeza que uma hora vai passar um tempo, esse podcast, essa ideia aqui, esse sonho, esse bebê que Deus colocou nos braços de vocês para cuidar e desenvolvê-lo, né, vai deixar um legado. Eu lembro no velório, meu pai faleceu em 2027, julho de 27. E, nossa, eu tive que uma hora sair porque eu não aguentava mais. De tanta gente que tinha, eles chegavam para mim e falavam, cara, teu pai foi demais e não sei o quê, sabe? Teu pai um dia fez isso, teu pai não sei o quê, um dia eu tava assim, sabe? Isso é legado. Isso é legal, a gente não tem noção do poder do propósito. Por isso que a gente é tão tentado a sair dele, sabe? A voltar para o Egito e não encarar ali aquela seca e falar, Deus vai fazer um milagre. Por quê? Porque se eu estou atrelado, conectado com o meu propósito, cara, o mar vai se abrir, o milagre vai acontecer. Não tem, né? Salmo 1 diz, eu sou uma árvore plantada junto de rios, minhas raízes estão nesse rio que é o rio de Deus, né? E fala ali, vai dar os frutos na estação correta e as folhas jamais vão murchar, né? E aí fala assim, tudo que você colocar a sua mão certamente prosperará. Tá aí, tá no Rota também, voltamos. Amém. E assim, pastor, às vezes as pessoas estão aqui nos ouvindo e às vezes estão se perguntando, tá, mas eu ainda não achei meu propósito, eu não sei qual é o meu propósito. Como ir em busca do seu propósito?
assim, traz para as pessoas que estão nos ouvindo a clareza disso através da palavra do Senhor. Como eu encontro o meu propósito em Deus? É uma linha bem fina. Assim, claro, eu digo que você, quanto mais intimidade, mais profundo, mais fácil você entende a voz de Deus, né? Percebe. É que nem, vamos lá, tô casado 18 anos. Eu ainda não conheci totalmente a Sheila, a minha esposa. Mas eu sei quando ela se ofende, algumas coisas eu já sei, não tem. A gente se conhece no olhar, né? A gente brinca às vezes na mãozinha, né? Dos apertos, às vezes vamos embora. Você nem fala, só aperta ali, né? Eu sei. Então, assim, se relacionando com Deus, você vai entender o propósito. Alguns parece que é tão óbvio, né? A gente tem dúvida que o Ayrton Senna, por exemplo, nasceu para outra coisa não ser um piloto de Fórmula 1? Não, né? Agora, como que ele descobriu, né? Eu tenho dois nortes, a paixão e a indignação. Sempre né? Então, aquilo que há uma paixão queima demais é um bom sinal, um bom indicador, ou a indignação, né? Martin Luther King Jr., né? Através de uma indignação racial, ele se levantou e era o propósito dele. Deixou um legado, né? Sim. Até hoje fala, o Ayrton Senna deixou um legado. Então, é uma linha fina, aprende a ouvir a voz de Deus, esse é o segredo, mas perceba, aquilo que te move, te queima, assim, é uma paixão que é maior, você não consegue controlar, uma indignação santa, ninguém vai fazer, né? Não é com a espada, não é com a violência, né? Mas é aquela indignação de falar, eu vou mudar isso aqui, não. Eu fui levantado para mudar essa situação aqui, Deus me levantou na minha geração, então eu vou mudar. Então, se for para falar assim, eu vejo esse aspecto assim, sabe? Legal. Eu acho assim, pastor, que hoje, olhando para o nosso cenário, no universo empreendedor, os empresários, eles são pessoas muito preocupadas. E a palavra nos ensina que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma. E é muito conflitante você lidar com isso no dia a dia. E qual seria, assim, algo que o pastor conseguiria dizer para a gente, assim, tira o foco do que tá para acontecer amanhã e foca no propósito, foca naquilo que Deus te pediu para fazer, que as outras coisas virão como consequência? Porque, assim, pro propósito, você vive por um propósito, né? Então, por exemplo, a chave de fenda jamais vai ser uma chave Phillips, né? Sim. Não tem como, não adianta querer pegar atalho, né? Vou pegar a faca da cozinha para desparafusar lá, né? Às vezes na emergência a gente faz, né, Bruno? A Sabrina já me olhou aí, porque... Dizem que falar, não, a fenda não é Phillips, faca, assim. Olha aí, ó, o Espírito Santo falando, revelando. Mas é dar o seu melhor, né? Porque quando você dá o seu melhor e você vai além... Uma vez eu ouvi lá, né? Ser ordinário, que não é palavrão, gente. Ordinário é a pessoa que faz aquilo que foi pedido para ela fazer, né? E o extraordinário é o que faz além do que se pede, né? Então, quando você dá o seu melhor, você busca a excelência, né? Fazer com cuidado, volta lá para a mordomia, você cuidar, você ser zeloso, ser preocupado, você, sabe... enfim, quando você... A excelência, ela nos surpreende, sabe? Quando eu busco ser excelente, eu busco dar o meu melhor, eu posso chegar arrebentado em casa, né? Então eu sei que eu dei o meu melhor, então eu liberei a minha excelência dentro do meu conhecimento, né? A excelência vai me surpreender. Então eu sei, eu vou para casa em paz. Claro, puxa, vai bater ali pro empresário, às vezes está... Eu não sei o que é isso, você precisar de um dia para a noite ter que levantar 300 mil. Eu não sei o que é isso, eu não vivi essa realidade, né? Mas quando a gente ficou grávido do Pietro, ele veio com diagnóstico de problema ou morte, né? E aí, a gente estava... Ou seja, o que eu quero dizer? Pode acontecer situações que a gente se sente impotente àquela realidade. Então, se eu sei que eu dei o meu melhor, né? Se eu sei que realmente eu busquei excelência, e buscar excelência também é buscar informações, como
Você falou, Conhecimento. conhecimento e tal, né? É todo um conjunto, um pacote cheio de coisas, né? Então, eu vou descansar. Vou falar, puxa, eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu falo, Deus, agora é contigo. Eu sei que eu fiz a minha parte, eu vou descansar. Entende? E, por exemplo, não leva questões do trabalho, né, todo dia para casa. Tenta resolver ali, vai estar em casa, seja intenso. Então, no trabalho, seja intenso, né? Às vezes podia dormir mais um pouco, tal. Não, cara, vai, né? Seja intenso. Vou ler a Bíblia, ter o meu tempo com Deus ali no começo do dia, seja intenso. Estou em casa, vou estar com a minha esposa, seja intenso. Vou chegar em casa, vou brincar com as crianças, seja intenso. Então, a gente vai voltar lá na disciplina. Então, isso é um exercício que trabalha muito bem a nossa mente, né? Que a mente, se não for trabalhada, A pega. Bíblia também nos ensina isso, né? Que a gente só vai acessar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor quando acontecer uma transformação na nossa mentalidade. Né? Então, tem que ser, precisamos, né? Que a nossa mente seja renovada em Cristo. E eu acho que esse é um dos principais, o primeiro caminho. Né? Então, se você é empresário, empreendedor, tem dúvida do seu propósito, do teu chamado, busque no Senhor uma direção. Busque uma pessoa que possa te ajudar, te aconselhar, orar com você, para que você consiga entender para que Deus te chamou, né, para o mundo do empreendedorismo. Isso, e eu acho que propósito está muito ligado com prosperar, né, pastor? Total. E assim, agora eu vou puxar uma pergunta mais assim, mais espetando, tá, pastor? Vamos lá. É possível prosperar sem ferir valores, pastor? A Bíblia diz assim, ó, que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Prosperar no sentido, é que é aí que vai, né? O mundo tem uma visão, uma perspectiva do que é prosperar. Se prosperar é eu precisar quebrar princípios, ou seja, eu tiver que mentir, eu tiver que roubar, eu tiver que puxar tapete, eu tiver que fazer uma série de coisas para ter dinheiro ou para mostrar que eu sou poderoso ou para a minha vaidade pessoal, para o meu status, se para o mundo vale a pena quebrar esses valores, ok? Essa pessoa prosperou nessa linguagem, nessa mentalidade. Agora, diante de Deus, não. E como a gente falou de legado, eu penso muito, né, a partir do velório do meu pai, né? O que será que vão pensar de mim ou dizer de mim no dia que eu me for? Como foi exatamente o que aconteceu com meu pai. Então, biblicamente, você ser um cristão, não tem como. Você vai estar trazendo uma maldição, né, para você. Então, o que adianta você ganhar o mundo inteiro? É a mesma coisa assim, ó. Gosto um pouco de luta, né, de MMA. Sim. Aí você ir lutar, só que a luta já foi arrumada. Então você sabe que você vai ganhar, né? Não vai ser uma luta justa. Então o outro, tem alguns que talvez a armação é tão bem feita, fala, vai ser em tal round, porque rola aposta, estão apostando ali quem vai ganhar, qual round que vai perder e tal, né? Uma série de coisas que a gente nem imagina que tem aí, entende? Então que graça que tem você entrar e ganhar uma luta, pegar o cinturão, né? Toda a mídia, aquelas pessoas que não sabem dos bastidores ali, nossa e tal. Cara, eu não sei se eu consigo viver isso, não. Eu não sei se, sabe, de ver o meu filho, a minha filha chegar e falar, nossa, muito bem, pai, você mandou bem, você é o campeão. Cara, olha, pra mim, eu não conseguiria viver, ser um ator assim, sabe? Então, eu penso muito nisso, sabe? O que adianta, cara? Primeiro, cara, meu Deus é quem ganhou a minha vida, né? Eu sei de onde ele me tirou, amo ele, né? Não nasci cristão, conheci Jesus com 23 anos, mais ou menos. E ensino meus filhos, procuro ensinar todo mundo que Deus coloca no meu caminho, que eu amo, né? Amo vidas e quero que todo mundo prospere. Entende? Então, às vezes você vê um filho errando, né? Você chama atenção para correção, você vê alguém ali na igreja que está ali para dominar ninguém, entendeu? Para não deixar a pessoa ter o livre-arbítrio. Se Deus permite o livre-arbítrio, eu posso, né? Eu posso adulterar, eu posso infringir leis de trânsito, posso roubar um carro, posso fazer tanta coisa. Entende? Ninguém tá vendo, eu posso pegar isso daqui. Ninguém tá vendo, né? Entende? Mas
Por isso que o Aí entra na princípio... integridade, A né? integridade. Fazer quando ninguém tá te vendo. Ah, não, eu quero chegar no final da minha vida, quando Jesus voltar e me receber, sabe? Eu quero ouvir dele assim, falar, cara, você lutou bem, você é campeão. Então, pô, você pode ter perdido um round ali, outro ali, vacilou, porque ninguém é perfeito, né? Mas eu posso me levantar da lona, me arrepender, recomeçar, falar, Deus, me ajuda, não importa. Porque daí, você vê, daí não é uma questão de quem ganha, todos ganharam, né? Eu gosto muito de esporte, como eu falei, então, por exemplo, num jogo, o campeonato, alguém vai ter que levar, Sim. né? Só que, puxa, talvez eu fui o segundo ou o terceiro, mas se eu olhar do meu ano anterior, isso ele pode encaixar também para os empreendedores. Às vezes, puxa, aquele ano não foi legal, mas será que todo ano a gente vai ganhar? Então, às vezes, a gente vai perder em tese, mas na verdade a gente está ganhando. É como a flecha, né? Sim. A flecha você vai puxar aqui, ó. Né? Eu vejo muito Deus sendo um arqueiro, né? O propósito é o arco, nós somos as flechas, né? Então, quando ele puxa aqui, ele traz para perto do coração dele, que ele quer falar, revelar coisas que estão no coração dele, e às vezes a gente fala, puxa Deus, por que você está me abandonando? Nossa, minha vida parece que está indo para trás. Não, ele só está aqui, ó, recalculando a rota, deixa que eu ajeito a mira, eu vou te dar visão, eu te solto. Aí, ó, além. Então, sim, é possível, você empresário que está aqui nos ouvindo, é possível prosperar cumprindo todos os princípios e valores que o Senhor nos ensina. Né? A palavra, ela também nos traz que se nós buscarmos primeiramente o reino dos céus, todas as demais coisas, né, serão acrescentadas. Então, se você está correndo somente atrás do teu lucro, pare de correr atrás do seu lucro, repense, realinhe a sua rota, seja íntegro, saiba administrar os recursos que o Senhor já te entregou, alinhe o seu propósito à vontade de Deus para que você seja, de fato, um empresário de sucesso, com um propósito bem alinhado ao centro da vontade de Deus. Pastor, o senhor... eu gostaria que o senhor resumisse assim, em uma frase, para deixar aqui para os nossos empresários. Uma frase que todo empresário deveria carregar consigo, ali, todo dia quando acorda, uma frase que ele nunca deveria esquecer. Nesse último ano tem sido um norte, eu creio que para a igreja, para muitas vidas, que seria, tudo pode mudar. Então isso tem me impactado demais, tudo pode mudar, né? Então aí você leva para onde você quiser, né? Então nunca vai, isso aqui não é o fim, tá? Tudo pode mudar. Então se você empresário começou alinhado a um propósito, no meio do caminho você se perdeu, tudo pode mudar, realinhe a rota, volte para o centro da vontade de Deus, né? Deixa ele ser o seu arqueiro aí, como o pastor ensinou pra gente agora. Eu nunca tinha pensado nesse formato, faz muito, muito sentido. Também pensei agora. Faz muito sentido. Faz bem sentido, porque a gente, como é a flecha, ele direciona, eu quero que você vá ali, então eu vou lá. Eu não preciso ir pra esquerda nem pra direita, eu vou lá. Sabe por quê, ó? Tudo vai, como é que você falou, Sabrina? O propósito vai além do lucro. Sim, o propósito ele vai acima do lucro, né? Acima o lucro, do lucro. Ele é consequência. Isso. Aí vai do quê? Qual é a minha concepção de lucro? Se a minha concepção é valor mesmo, quanto está na conta da empresa ou nas contas da empresa, é uma coisa. Só que pensa comigo, se eu vivo por um propósito, vamos lá, vamos dizer que, vou pegar um exemplo assim, se eu tenho um restaurante, né? Talvez eu possa ser focado por exemplo, de massas ou não, é comida japonesa, tailandesa, enfim, se eu tenho um restaurante, obteve lá um lucro, ok. Se eu sou uma pessoa avarenta, eu vou ficar só preocupado com aquilo que eu tenho, quantos restaurantes eu vou abrir mais, tal, não sei o quê, e quanto que eu tenho ali na conta. Agora, se para mim o lucro é muito maior do que isso, se tem a ver com o meu propósito, então parte desse lucro, eu vou viajar para tal país, porque eu quero conhecer a culinária daquele país, porque eu ouvi algo sobre ali, algo começou a me queimar, sinto que Deus está me direcionando a conhecer tal país, porque lá eu vou entender um pouco de gastronomia, algo que o Senhor quer me mostrar com gastronomia. Por quê? Porque a gastronomia não é só a minha empresa onde eu tenho lucro, onde eu tenho dinheiro, onde eu prospero somente financeiramente, mas pro dono do restaurante, pro chefe,
ali da casa, ouvir, né, pessoas saindo dali, seja comentando nas redes sociais ou ali mesmo, falando, quero agradecer, quem que é o chefe aqui e tal. Eu estou pegando um exemplo de comida, né? Porque você, dentro do propósito, está o quê? Em você fornecer uma experiência extraordinária para aquela família, para aquela pessoa. Então, entende? Como o propósito é maior, o lucro é a consequência, perfeito. Sim. Porque não é só dinheiro, é a satisfação. É você chegar, nossa, ganha o dia. Você ganha um mês. Ó, pode fechar, vamos, entendeu? Já valeu o ano por causa de uma experiência, entendeu? Algo que ter um cliente chegar para a sua empresa ou para o teu produto, entende? Então é algo que só Deus. Para a gente enxergar essas coisas, a gente não cai numa cama, a gente não vai ficar doente, a gente não vai ficar frustrado, depressivo, né? Vida, o propósito sempre vai gerar vida. O propósito de Deus não tem morte. Deus é vida. Então, agora aqui para a gente encerrar, pastor, um conselho para um empresário que está querendo desistir. Vou resumir numa frase. Seja você mesmo. Seja você mesmo. Seja simples. Tenha sempre a simplicidade no coração. E seja forte e corajoso. Amém. Se você seguir isso, seja você mesmo mais ninguém. Seja simples. Tenha uma vida, uma alma simples, teu ser seja simples com tudo, com todos, né? E ser forte e corajoso, né? Porque vai vir as guerras, vai vir as batalhas, se você for forte e corajoso, né? Tenho certeza. E tudo isso está atrelado ao quê? Lá no começo, fé. Eu creio em Deus, tudo pode mudar. Eu sou eu mesmo, eu confio na direção, naquilo que Deus me deu. Vou manter a simplicidade, senão muitas pessoas se perdem, né? Sim. Quando elas chegam assim, a vaidade, muitas outras coisas, tomam essa simplicidade. E como é gostoso você conhecer uma pessoa de verdade. A gente se apaixona por pessoas de verdade. Eu sou um cara, né? Sou um cara bem macho, mas eu me apaixono por pessoas. Quando você olha assim e fala, cara, e eu vou fazer 48, ainda tem muito gás, né? Mas eu gosto de pessoas simples, sempre é gostoso, pessoas simples, verdadeiras, independente do temperamento. Eu acho legal, isso é fascinante para mim. Então, né, eu fico me alongando, né? Fico misturando as coisas. Vamos de volta. Mas eu acho que esse gancho que o pastor colocou ali me apaixono por pessoas, pelo menos eu penso assim, né? Que negócios, empreendimento, empresário, ele é pessoas. Eles são pessoas. Por mais que agora tá vindo inteligência artificial, tá vindo um monte de coisa, mas se não tiver uma pessoa por trás, não vai ser um negócio, porque empreender é falar de pessoas, é você tá por alguém ali, né? Ou servindo, ou prestando um serviço, ou ensinando, né? Você tá trocando experiências. Empreender é isso, né? É algo feito de pessoas para pessoas. Para pessoas. Né? Então, esse é o universo do empreendedorismo. Então, resumindo aqui, o nosso primeiro episódio do nosso podcast. Que legal! Business e Bible, negócios e Bíblia. Então, falamos sobre tema muito relevante, que são os principais aí, né? Os 3 princípios que todo empresário de sucesso precisa seguir. E, lógico, o conselho aí do nosso pastorzão, que tudo pode mudar. Então, se você tem pensado em desistir, tem cansado aí do mundo de empresário, de ser empresário, não volte para o Egito, continue firme aí no seu propósito. Pastor, passa aqui para os nossos ouvintes aonde é o endereço da igreja, como que eles conseguem falar com o pastor, se tem rede social, que eles podem te chamar, pedir seu conselho, uma oração, fique à vontade. Legal. Então, a igreja, ela fica na Adoniran Barbosa 394, no bairro Consolata, aqui em Cascavel. Você, quando vier para Cascavel, faça-nos uma visita. Cultos aos domingos, 18 horas. Tem um culto de manhã também, mas não é todos os domingos. Pode me chamar no meu WhatsApp, para a gente conversar, oração, enfim, o que precisar, né? A gente está aqui para servir. 45 DDD aqui, 99928-3322. E Pastor Peb,
ali no Instagram, né? A gente vai deixar aqui embaixo para vocês o @, da igreja também, tudo certinho. Caso vocês, né, sigam lá a página da igreja, entre lá, o pastor faz live também. Então, entrem lá, acompanhem o nosso pastor, né? Sejam edificados através da vida dele. E se você gostou do nosso podcast, entende que tem outros empresários que precisam também ouvir esses princípios, aprender mais da palavra de Deus, empresários que caminham e entendem que estratégia e fé precisam estar junto para o seu negócio crescer, segue aqui já, né, a gente, já deixa o seu like, ativa o sininho aqui no nosso canal, compartilha com outros empresários, e é isso. Então tá. Pastor, quero mais uma vez agradecer humildemente por você ter participado. Vamos te entregar uma lembrancinha. Pode abrir o que é pra pode depois? O senhor pode ficar à vontade. A galera fica... sério? A caneca também. Olha a caneca, gente. Meu Deus, olha. E, pastor, precisando de nós estamos aqui. E quando nós precisarmos do senhor, a gente vai correr. Vamos correr e trazer. Deixa bastante like aqui nesse vídeo pra gente trazer o pastorzão para novos direcionamentos aí da vontade de Deus. Olha só, gente. Açúcar, ó. Adrenalina. Adrenalina. O pastor falou que o pastor tá de dieta, mas a gente tá quebrando o protocolo. Eu também quero dar um presente para vocês. Teve uma época da minha vida que sempre que eu ia em algum evento, eu comprava mais de um livro, né? Para mim e tal. Eu acabei achando aqui, eu falei, puxa, eu queria dar um presente que tem a ver com esse momento e tal. E esse livro de 2006 foi o professor Menegatti, é um cara sensacional. Faz anos que vou até entrar na rede social dele, vamos ver como é que ele tá, mas é um cara muito muito voltado para o empreendedorismo, muitas palestras para empresas, ele é realmente um mestre, né? E esse livro dele, Talento, fazer coisas comuns de forma extraordinária. Me ajudou bastante, é muito inspirador e eu queria declarar isso sobre a vida de vocês, que veio muito... Legal. Isso é um talento que Deus deu para vocês e vai frutificar esse projeto maravilhoso. Obrigado pelo convite, que me sinto honrado e que Deus prospere demais os caminhos de vocês, né? Ele já está indo à frente. Amém. Obrigado. Então vamos só rapidinho aqui. Não podemos deixar de agradecer a Solpag, nosso patrocinador, energia solar. Se você está precisando aí para sua casa, sua residência, sua empresa, você precisa economizar, acione um dos vendedores que são super capacitados, que vão conseguir ajudar vocês. É isso. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado, hein? Tchau, tchau.